Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Irmãos, o irmão Valdemar Silva, no seu comentário, fez um comentário defendendo a perda da salvação. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações e fazer seu comentário. E, por gentileza, fale da onde o meu canal está te alcançando, da onde você está assistindo. Faça seu comentário. Este vai dar mais ou menos 3, 4 vídeos. Eu vou fazer os vídeos de 20 minutos para não cansar os irmãos que ouvir. Vejamos bem o que nosso irmão Valdemar Silva fala aqui. Ó. Amém, pois o irmão falou, parte ali, do pecado que não há perdão. Nem depois foi que o Senhor Jesus falou sobre a blasfêmia lá para os fariseus e saduceus. Mas também está escrito em 6 de Hebreus, que é impossível aqueles que chegaram no caminho e receberam os dons do Espírito Santo e volte para trás, se tornar sujo novamente. Assim, se existisse então conserto, novamente crucificaria a Cristo Jesus. Novamente, está escrito sobre o pecado que condena, que não entra no céu, está lá em 19 de Mateus, sobre o pecado de adultério. Também está escrito 22 de Apocalipse, verso 15, os que vão ficar fora, os adúlteros, mentirosos, feiticeiros, traidores. O caminho da salvação é bem apertado mesmo. Precisa ser bem espiritual e muita temente a Deus para conseguir tudo isso. Precisa ter o dom da caridade, o amor puro, verdadeiro a Deus, Pai Criador, ao próximo, mas ao próximo a si mesmo. Isto é os mandamentos do Senhor Jesus para alcançar a salvação da alma. Aqui é o que abordou nosso irmão Valdemar Silva. Deus abençoe, meu querido, pelo seu comentário e pela sua linha de raciocínio. Irmãos, nós vamos abordar aqui vários vídeos sobre esse assunto do irmão Valdemar Silva, porque temos que abranger o texto, e todos os textos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Então, ele fala da blasfêmia do Espírito Santo. Irmão, a blasfêmia do Espírito Santo, tem outros irmãos aí que pediu para me falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? Primeiramente, nós encontramos sobre a blasfêmia Mateus 12, a 22 e 31. Marcos 3, de 20 ao 30 e Lucas, capítulo 11, do verso 14 e 23. Vamos falar primeiro da blasfêmia do Espírito Santo. O que é a blasfêmia do Espírito Santo? Primeiramente, nós temos que entender que a salvação
ela foi planejada na eternidade por Deus, executada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Por Deus está lá, Efésios capítulo 1, até o verso 6. Do verso 7 ao 12 está Cristo morrendo por nós. E do 13 ao 14 está o Espírito Santo. Então, irmãos, vamos abordar o seguinte. Cristo, quando veio à Terra, começou a pregar o Evangelho. Ali tinha os fariseus saduceus, eram os líderes da religião do judaísmo, judaico. Então eles conservavam o povo nas suas tradições, preso, sendo escravo dele. Só que veio Jesus Cristo, com a doutrina, como nós encontramos lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Cristo, o povo já estava cansado com a religião judaica. O jugo era muito pesado, duro. Então veio Cristo prometendo a liberdade. Então, irmão, a grande popularidade dos escribas, fariseus, saduceus, eles foi perdendo a popularidade. E uma grande multidão foi seguir a Cristo, Jesus. Então, aí eles armaram uma estratégia e acharam que a única maneira de fazer o povo descrer de Cristo era caluniando ele, famando ele, que ele fazia. Aquilo que ele fazia era por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, eles desenvolveram esta perseguição contra Cristo, mas só que quanto mais eles combatiam contra Cristo, mais a multidão se juntava, porque a doutrina de Cristo era uma doutrina com amor, com carinho, com ternura, e as pessoas eram curadas, eram impactadas, o cego via, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, as pessoas eram ressuscitadas. Então, irmão, a credibilidade dos escribas foi caindo por terra, porque os fatos falavam por si mesmos. Os fatos falavam que Cristo era o Messias. Então, quando nós chegamos aqui, Mateus, capítulo 12, do verso 22 ao 32, nós vemos que ali a blasfêmia, ela estava chegando no seu ápice, na consumação. Eles estavam atravessando a linha vermelha da paciência de Deus. E eles começaram a falar, a atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios, falando tipo que ele estava fazendo uma parceria com Beelzebu. Então, eles atribuíam os milagres, não ao Espírito Santo, mas aos próprios demônios. E aí que estava se consumando a blasfêmia. E o Senhor falou, todo pecado que os homens pecarem contra o Pai, Filho, serão perdoados.
mais do que pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, nem neste século, nem no futuro. Serão réu de um juízo eterno. Então, irmãos, aí vamos entender agora o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é entristecer o Espírito Santo, não é falar contra a palavra no púlpito, certo que é grave falar contra as coisas, mas não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é extinguir o Espírito, não. Blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nós temos que entender o que é o ministério do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo, ele seria enviado como o Consolador. E ele viria a anunciar o que ele estava pregando. E ele nos guiaria em toda a verdade. Então, o ministério do Espírito Santo está relacionado com a obra da salvação, com a obra da redenção, porque está escrito que é ele que convence o homem do pecado. Então, vejamos, blasfemar contra o Espírito Santo é abandonar a obra da salvação deliberadamente. Quer dizer, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é aquele que tem conhecimento de quem Cristo é, do qual Cristo faz. E esta blasfêmia, ela não acontece através de uma palavra, mas acontece no campo da fé. A pessoa dele vai vivendo deliberadamente, ele tem o conhecimento, quem é Cristo, e vai rejeitando Cristo, vai abandonando a obra da salvação deliberadamente, quer dizer, é uma coisa que a pessoa tem uma consciência do que está fazendo. Então, irmão, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver com a obra da salvação. Então, é através de um processo que a pessoa vai, não acontece num dia, é um longo tempo, até que chega a hora que a pessoa atinge o ápice da blasfêmia. E aí, quando a pessoa blasfema mesmo, ele não tem aquele sentimento de dor, não tem aquele sentimento de arrependimento, não tem aquele arrependimento de tristeza. Por quê? Porque o Espírito Santo, aleluia, não está mais ali. Abandonou. Só que tem uma coisa, essas coisas acontecem só na vida dos que não são salvos. Na vida de um nascido de novo, não tem como a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, porque foi reproduzida nele. Foi reproduzida nele a obra da salvação. Então, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que a pessoa que nasce do Espírito, depois ele morre de novo. Não está escrito. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionada com abandono da salvação. No outro vídeo, nós vamos continuar esse mesmo assunto. E aí nós vamos entrar no pecado de apostasia que está lá em Hebreus, capítulo 6, 4 ao 6, e do 10, do 26 ao 31. No outro vídeo vamos abordar
com mais propriedade. Agora, a blasfêmia do Espírito Santo é a mesma apostasia que está lá em Hebreus. Então, irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo significa abandonar a Cristo. Abandonar a Cristo deliberadamente. Então, primeiro estamos aqui falando da blasfêmia. Agora vai ter mais uns 2 ou 3 vídeos para frente que vamos abordar sobre o pecado de apostasia. Vamos falar da carta, de todo o contexto histórico. Então, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.